Creio, irmãos, que o Senhor lhe deu uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Quantos vieram aqui ouvir uma palavra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir na bondade que a amada igreja pudesse estar em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que nos acompanha. Também a nossa irmã Luzia. Deus abençoe. Traga saudações do pastor da Silva, pastor e igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Todos se encontraram? A palavra do Senhor diz assim. O Evangelho segundo João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. No momento quando acabou-se o vinho, aleluias, era a mesma coisa que dizer acabou-se a alegria. Quem sabe eu estou pregando para alguém nesta noite, aleluias, que talvez por algum motivo ou outro você perdeu aquela alegria que você tinha, você perdeu aquele entusiasmo que você tinha, você perdeu aquele prazer que você tinha, se transformou em um desprazer em algumas áreas da tua vida. Mas, meu querido, eu tenho uma palavra do Senhor Jesus Cristo para a tua vida nesta noite. Aleluia! Naquele momento, quando acabou-se, a Bíblia diz que Maria, ela ficou sabendo. A Bíblia diz que ela então vai até Jesus e disse: acabou o vinho. Naquele momento, Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Meu amado, naquele momento, acredito eu, que nem todo mundo na festa sabia que o vinho tinha acabado. Naquele momento, acredito que os organizadores da festa, a Maria, algumas poucas pessoas sabiam. Mas quando ela vai até Jesus, e ele diz: ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo, mulher? Talvez alguns podem interpretar que ele deu uma resposta para ela, mas não é isso. Irmão, era o primeiro milagre que Jesus ia realizar. Era o primeiro milagre que ia se manifestar a glória de Deus. E o que nós nos perguntamos é: por que Jesus então demorou a trabalhar? Não é esta pergunta que você se faz muitas das vezes, meu querido? Porque o Senhor está demorando a agir? Será que o Senhor está vendo o meu sofrimento? Será que o Senhor está vendo como está a minha casa, a minha família, o meu casamento? Por que o Senhor está tardando? Não, meu querido. Não é que o Senhor está demorando, não. Ele não está demorando, não. É que Ele está caprichando um pouco mais na vitória que Ele
Mas quando eu olho para esse texto, irmão, aqui tem uma revelação tremenda da parte de Deus. Aleluia. Mas quando eu vejo o plano de Deus, ele esperando um pouco mais, todos ficaram sabendo que o vinho tinha acabado. Sabe o que eu enxergo aqui, meu amado? Muitas das vezes Deus permite, nós temos que esperar um pouco mais, mas não é para nos envergonhar. É que na verdade Ele permite até que a tua família, os teus vizinhos, aqueles que convivem com você, fiquem sabendo o que está acontecendo, o que está passando com você. Ele permite, mas sabe por que Ele permite? É para que quando Ele manifestar a glória dEle, fazer um milagre na tua vida, todos também venham saber que você serve o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus fiel, e eles vão dizer verdadeiramente: Deus é na vida deste, Deus é na vida daquele. Sabe por que Ele está permitindo? É porque a obra que Ele tem é muito grande, o que Ele vai fazer é muito grande, o milagre dEle é poderoso, é muito grande na tua vida. Todos ficaram sabendo. E agora, aleluia, Jesus chama o mestre Sala, os organizadores daquela festa. Jesus estava observando tudo ali. Ele observou que um cômodo daquela casa haviam 6 talhas, cabiam mais ou menos 675 litros de água. Jesus chama o servente e diz: enchei as talhas. Mas, meu irmão, sabe qual foi a maior felicidade desse casal? Sabe qual foi o segredo da vitória desse casal? Pastor Sérgio, foi que eles convidaram Jesus para fazer parte daquele casamento. Eles convidaram Jesus para fazer parte daquele casamento. Aqui está o segredo da vitória. Aleluia. Convida Jesus para fazer parte da tua vida em tudo, meu amado. Convide Ele para fazer parte da tua família. Convide Ele para fazer parte do teu casamento. Convide Ele para fazer parte dos teus negócios. Convide Ele para entrar dentro da tua casa. Aleluias. Convide Ele. O segredo está aqui, irmão. Aleluia. É não deixar Jesus de fora, mas é convidar Ele e dizer: Senhor, entra, faz parte. É Jesus está presente em tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A felicidade desse casal é que eles convidaram Jesus. Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa: que sozinho não dá. Sozinho nós não conseguimos. A palavra mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho a tua vida não vai prosperar. Sozinho o teu lar não será transformado. Sozinho o teu casamento não vai para frente. Precisa se convidar Jesus e dizer: Senhor, a partir de hoje entra, faz parte. E Ele vai entrar lá e vai fazer o milagre que nós estamos vendo aqui, que é o milagre da transformação. O Senhor manda te dizer nesta noite: Ele quer transformar o quadro da tua vida. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer trazer alegria no lugar da tristeza. Ele quer transformar a tua fraqueza em força, a tua derrota em vitória. Mas convide Ele nesta noite. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Eu sou mineiro, e os irmãos sabem que o mineiro, todo mineiro, ele é um povo acanhado, retraído, tímido. Mas além de ser mineiro, eu era muito tímido, muito acanhado, retraído. Sempre na escola eu sentava nas últimas fileiras, ficava no canto. Eu tinha dificuldade de fazer amigos por causa da minha timidez. E se tinha uma coisa que eu tinha um medo na vida de ouvir o não, seja por que fosse na minha vida. E por causa disso eu tinha poucos amigos. Tudo que tinha na escola ou no trabalho, eu ficava sempre de fora, porque eu tinha essa dificuldade de me envolver com as pessoas devido a essa timidez. E o que acontece? Os irmãos sabem que todo aquele que é muito tímido, o inimigo se aproveita dessa situação para lançar sobre ele uma coisa chamada complexo de inferioridade. Há pessoas que são assim muitas vezes. Não estou aqui dizendo que é uma regra, que todos são assim. Ele tem autoestima baixa.
Ele acha que ele não serve para nada, que ele é inútil, ele acha que ele não é capaz de muitas coisas. E, enfim, o inimigo aproveita de tudo isso. E eu sofri muito com isso. E a depressão acabou tomando conta da minha vida. Me tornei uma pessoa depressiva. Em determinados momentos não queria saber de nada, nem sair de casa. E quando a pessoa é assim, qualquer palavra, parece que o inimigo pega aquilo ali para ferir a gente. E às vezes você passa na rua, alguém está rindo, não está rindo de qualquer outra coisa, mas o inimigo pega aquilo e a gente acha que está rindo de nós. E aquilo ali foi me oprimindo, me fazendo sofrer. Eu estava numa situação muito difícil. Um dia estou vindo do trabalho, eu morava de frente a uma casa. Os irmãos ali serviam a Deus, era evangélico, e tinha uma jovem. Ela estava conversando com a minha mãe na porta da nossa casa. Minha mãe entrou e ela me cumprimentou e viu que eu estava bastante abatido, e já fazia alguns dias que eu estava assim. E ela me pergunta o que estava acontecendo. Eu disse nada e ela foi insistindo. E até que nós sentamos ali, ficamos ali mais de uma hora conversando. E ela foi falando da palavra, até que ela conseguiu com que eu se abrisse com ela. Do que eu me abri com ela, ela foi falando da palavra. E ela me convidou e disse, vamos na igreja amanhã. E ela foi insistindo até que eu aceitei. Mãe, vamos na igreja. Quando eu entro no serviço, já tinha anoitecido. E eu cheguei e falei, pai, mãe, amanhã eu vou na igreja dos crentes. E a minha mãe, pode ir, mas não deixa de gostar. Não sabe. E no outro dia eu cheguei do trabalho, tomei um banho e fui para a igreja. Irmãos, parece que aquele culto foi para mim. Na palavra tudo falava comigo, os louvores tudo falava comigo. No final do culto fizeram um apelo, quem quer aceitar a Cristo? Até mesmo sem saber, porque no primeiro culto, mas eu disse, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação. Irmãos, no primeiro culto que eu fui, eu levantei as minhas mãos ao céu e aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal. Aleluia, eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Irmãos, e Deus começou a trabalhar. Aleluia, mas sabe o que me fez voltar no outro dia na igreja? Foi a maneira como eles me receberam. Porque quando terminou o culto, os irmãos vieram, me abraçaram, mas eu vi que eles vieram com alegria, aquilo era sincero, aquilo era verdadeiro. E eles disseram, olha jovem, nós ficamos felizes, volta amanhã de novo, Jesus te ama. Eu falei, que povo diferente. Eu vi que tinha sinceridade naquilo. O que me fez voltar no outro dia foi a maneira como eles me receberam. E eu falei, amanhã eu vou vir de novo. E eu fui de novo. E comecei a ir, frequentar, fui indo. Com quase 2 meses já desci as vagas, me batizei. No dia que eu fui me batizar, minha mãe e meu pai brigou comigo e não deixaram nem almoçar, aquela luta. E eu fui caminhando. Meus amados irmãos, com alguns meses que eu estava na igreja, aquela jovem que havia me convidado e ganhado para Cristo, de repente ela disse, fala, eu não vou mais na igreja. Ela havia nascido no berço evangélico. E aí me deu um nó na minha cabeça, porque eu não tinha uma estrutura ainda. Eu falei, Deus, mas não estou entendendo mais nada. Porque ela nasceu na igreja e eu estou agora há pouco tempo. E ela não quer ficar mais na igreja, então se ela não quer, eu também não vou ficar. Eu falei, mas eu não posso sair da igreja, porque se eu sair, lá no meu trabalho, todo mundo está falando que eu estou na igreja por causa das crentes. E se eu sair, vai ser verdade, porque eles vão falar que é verdade, aí, tá vendo? A moça sai da igreja, você também sai. Não, eu vou ficar mais um mês. Depois eu vejo o que eu faço. Meus irmãos, e naquele mês que eu falei que ia ficar na igreja, eu lembro como se fosse hoje. Naquele ano, o Natal foi comemorado no dia 25. E essa moça que me havia ganhado para Cristo, ela fazia aniversário justo no dia 25. E lá na nossa região, nessa época, chove muito. Eu lembro que no sábado, dia 26, eu vinha voltando do serviço, 4 horas da tarde. Quando eu estou chegando perto da minha casa, veio vindo 2 moças gritando, apavoradas. Aconteceu uma tragédia. E quando elas se acalmam, eu ouvindo aquilo, elas começaram a dizer, olha, elas foram numa cachoeira lá perto da cidade nadando. E quando ela estava nadando, ela afundou uma vez. Quando deu um pulo, gritou socorro, afundou a segunda vez. E quando vê, não voltou mais. A correnteza levou ela para baixo.
E naquilo ali, né, os familiares, os amigos foram todos para lá, já começou a anoitecer. E na minha cidade não tem corpo de bombeiro, o lugar mais perto fica praticamente a 60 quilômetros, onde eu residia na época. E aí, só de manhã no outro dia, para o corpo de bombeiros procurar, eu lembro que eu dormi no sofá, esperando ouvir uma notícia, que acharam ela, que ela estava aí quando é 6 horas da manhã. A minha mãe me acorda, eu deitado ali, dormi no sofá mesmo, e disse: olha, acharam a Meire. E eu disse: está viva? E a mãe disse: não, infelizmente, acharam ela 600 metros para baixo, e ela, infelizmente, faleceu. Por que eu estou contando isso, meus irmãos? Entenda aonde eu quero chegar. Aleluias. É que, aleluias, nós temos que convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Ela estava com Jesus, mas ela abandonou Jesus devido ao momento que ela estava passando. E o que o Senhor quer te dizer nessa noite é: passe o que você estiver passando, enfrente o que você estiver enfrentando. O Senhor, aleluia, me manda te dizer: não saia, não arrede o pé, não saia da presença do Senhor. Aleluia, na presença de Jesus tem esperança. Na presença do Senhor você tem proteção. Na presença do Senhor a tua casa, a tua família está guardada. Não saia da presença de Deus, porque, aleluia, o nosso adversário está aí fora, esperando só uma brecha, um momento para querer ceifar a nossa vida. Sabe o que eu quero te dizer? Aleluia, as coisas não têm sido fáceis para você. Está muito claro que o Senhor está querendo dizer nesta noite é cerca de algo que você está enfrentando dentro da tua casa, da sua família. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: aleluia, existe um milagre de transformação esperando pela tua casa. É só você perseverar, aguardar um pouco mais. O Senhor vai mudar a situação lá dentro. Não saia da presença do Senhor. Meus irmãos, e naquilo, sabe o que eu falei, pastor? Eu saí da igreja, mas de jeito nenhum, vou ficar quietinho aqui. Me assustei, meus irmãos, e o tempo foi passando. Deus me transformou. Aleluia, Deus transformou a minha vida, transformou o meu viver. E para quem tinha dificuldade, irmãos, de lidar com pessoas, conversar com pessoas, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, irmão, lido com pessoas, lido com grupos, para aconselhar, para orientar, para ouvir, para atender, porque sabe o que Deus faz, irmão? Ele é o Deus que realiza o milagre da transformação da nossa vida. Não tem caso perdido para Deus, hein? Deixa eu te dizer, aleluia, o teu casamento não está perdido, os teus filhos não estão perdidos, a vida do teu esposo, da tua esposa não está perdido. Deus pode transformar, Ele transforma, e é isso que Ele vai fazer, se você acreditar. Jesus disse: encher as talhas de água. Os serventes foram encher as talhas de água, meus amados irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui um princípio na palavra do Senhor. Porque transformar em vinho, só Ele, o Senhor Jesus, pode fazer. Agora, encher a talha de água, qualquer um de nós pode fazer isso. Você, eu, aqueles que ali estavam. Qual o princípio que eu aprendo aqui? É que aquilo que eu posso fazer, Jesus Ele não vai fazer. Se você pode encher as talhas de água, Jesus não vai fazer isso por você não. Agora, se você fazer o que é para você fazer, aleluia, o impossível que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Qual o princípio que eu aprendo aqui? É que nós precisamos também fazer a nossa parte. Não adianta eu ficar chorando, irmão. Não adianta eu ficar lamentando, contando a minha vida para todos, se eu não fizer a minha parte, entender que diante de tudo que eu estou passando, eu preciso buscar Jesus. Se eu me trancar dentro do quarto e ficar ali chorando, vendo a banda passar, isso não vai resolver. Eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso entender que enquanto eu estou vivendo e passando o processo, eu preciso também adorar a Deus.
Adore ao Senhor em meio a essa circunstância que você está passando. O inimigo diz: olha, você não tem motivo para adorar, mas o Senhor diz: você tem motivo para adorar. A palavra do Senhor diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Deixa eu te dar um motivo para você adorar. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos vivos. O salmista disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque o Senhor tem te sustentado. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor tem te dado um livramento, o Senhor tem te guardado. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem te dado saúde. Sabe por que você está trabalhando? Porque Deus tem abrido portas e tem te dado saúde para você trabalhar. Eu estava ouvindo esses dias, irmãos, aleluia, a dádiva de Deus, e muitas vezes nós nos apegamos a grandes coisas. Nós muitas das vezes murmuramos por aquilo que não está acontecendo e esquecemos de agradecer aquilo que Deus está fazendo. Aleluia, eu estava pesquisando, olhando, irmão, nas mínimas coisas nós precisamos ver Deus. Quando nós olhamos para os nossos olhos, para a nossa visão, nós vemos, irmãos, que qual é o milagre de Deus na nossa visão? A lágrima que sai dos nossos olhos, ela é salgada. E a lágrima que sai dos nossos olhos, ela serve para lubrificar o nosso olho. O cílio que tem aqui, ele funciona como um para-brisa, para que as impurezas não venham prejudicar a nossa visão, ao invés de que as impurezas atrapalhem a nossa visão. E eu começo a olhar nisso, a lágrima é salgada, mas Deus é tão perfeito que Ele faz tudo na medida certa, que ela é salgada, mas o nosso olho não arde, ele é lubrificado e ele é protegido. E nisso eu vejo Deus. Comece a ver Deus nas mínimas coisas. Deus tem sustentado, Deus tem te dado graça, Deus tem sido contigo. Aleluia, não saia, não desista, aleluia. Deus tem um projeto dentro da tua casa e Ele te trouxe aqui para te dizer que aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai concretizar, que Ele quer. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte de não desistir e buscar o Senhor com todas as nossas forças. A palavra do Senhor diz que então os serventes encheram as talhas de água. Depois deles encherem as talhas de água, a Bíblia diz que agora o Senhor vem e se aproxima. Pega como se fosse uma caneca, Ele coloca dentro da talha. Quando Ele tira a caneca, até então era água. A hora que a caneca sai da talha, aquela água, ela foi transformada em vinho. Deus me deu esta palavra quando eu vinha para cá hoje. E o Senhor disse ao meu coração: meu servo, meu filho, diga àquele povo que eu sou o Senhor e que eu quero transformar situações. Eu quero transformar a água em vinho na vida deles. E fica muito claro que o que o Senhor está dizendo aqui é concernente à tua casa, à tua família. Não sei, Deus o sabe, Deus conhece todas as coisas, mas o Senhor me mandou aqui para te dizer: nem tudo está perdido, há uma esperança para a tua casa. Há uma esperança para a tua família. Muitas vezes a circunstância diz: não, você tem orado, mas ao invés de melhorar as coisas tem piorado mais ainda. Mas o Senhor manda te dizer, aleluia, que há um milagre de transformação para a tua casa. Até aqueles que não querem acreditar vão ter que ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Você vai ver, ainda antes que os teus olhos cachem, aleluia, Deus vai transformar aquele coração. Mas tu diz agudo: eita, glória a Deus, mas você que não tem problema. A minha palavra é martelo que esmiuça sabeia. Vou trabalhar, vou agir, vou transformar. Tu vai ver que eu sou Deus na tua vida. Vamos, pode levantar a mão, minha mão, Senhor. Irmão,
tremendo na minha casa. Eu não sei se eu contei quando eu estive aqui. Minha mãe era coordenadora de novenas, meu pai sistemático, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tinha irmão que tinha um bar. Mas quando Deus quer trabalhar, irmão, às vezes você chega impossível. E eu orava muito tempo pela minha casa, 5 anos. Mas, em vez de melhorar, só piorava. Pensa numa luta que eu passava. Eu fui criado na roça e mudei para a cidade. E as coisas eram difíceis. Quando a gente ia almoçar ou jantar, era 3 pedacinhos de carne, se fosse linguiça para cada um. Mas eu estava na igreja. E muitas vezes, irmão, quando a gente propõe servir a Deus, os primeiros inimigos nossos são da nossa própria casa, porque ele entende a fé que nós abraçamos em Cristo. Aí sabe o que o inimigo faz? Ele faz de tudo para desfalecer a tua fé, porque ele sabe que através da tua vida vai ser feita uma grande obra dentro da tua casa. Aí para todo mundo ela colocava 3, para mim era só 2. Aí na época eu não estava muito convertido ainda, eu dava uma tapeada na tia, porque quem colocava arroz com feijão era eu. Colocava 2 pedaços de arroz, jogava arroz por cima e para colocar mais botava 4. Mas depois eu fui me convertendo. Eu sentava na sala e falava: o que você está fazendo aqui? Eu nem posso assistir televisão, vai para lá. 17 anos atrás. Ela ligava o rádio, né, aquelas músicas terríveis, numa altura só para mexer comigo. Se chegasse depois das 11 horas, ela trancava a porta. Quantas vezes eu posei lá de fora de casa, na lavanderia, na época de frio, colocava uma roupa, porque se eu entrasse, eu tinha que apanhar e ficar quieto, porque eu me converti com 18 anos de idade. E eu havia parado de orar pela minha casa, porque eu orava, as coisas estavam piorando. Aí sabe quando você vai orando, e a tua fé vai desfalecendo, porque você começa a enxergar impossível. Minha mãe era coordenadora de novenas, no bairro onde ela morava, arrastava umas 200 pessoas. Meu pai sistemático, meu irmão sarrista demais de Jeová. E eu tinha parado de orar. Aí um dia, numa culto de quinta-feira, como eu chegou, o irmão José Ramos, lembro como se fosse hoje, um homem simples, traz uma palavra em Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu lembro que ele disse uma palavra: você que tem parado de orar pela tua família, o Senhor diz aqui hoje que é para você voltar a orar, porque no tempo certo Ele vai fazer uma grande obra lá dentro, porque é uma promessa para a tua casa. Aquele dia eu falei: Deus, essa palavra é para mim. E eu voltei a orar, irmão, buscar a Deus nas madrugadas, todos os dias. Senhor, salva a minha casa. Senhor, salva a minha casa. Um dia eu estou indo para a igreja, meu pai perguntou: você vai na igreja hoje? Eu falei: vou. Quando eu estou me arrumando para sair, vejo meu pai se arrumando também. Ele falou: vou para a igreja com você. Ele foi para a igreja comigo, mas ele não aceitou Jesus, não. Voltou embora. No outro dia não falou de ir. Já tinha convidado ele muitas vezes, mas aquele tipo sistemático, eu deixei ele na dele. Passaram-se 8 meses. Ele pergunta de novo: você vai na igreja hoje? Eu falei: vou, pai. E ele falou assim: será que eles vão fazer aquela pergunta: quem quer aceitar Deus? Eu falei: não sei, né? Se tiver visitante, o pastor sempre faz. E fiquei quieto. Aí eu estou me arrumando, eu vejo ele arrumando. Aí que eu vou falar: tchau mãe, tchau pai. Não, espera que eu vou para a igreja com você. Irmão, parece que o culto também foi para ele, a palavra, os hinos. No final do culto, quando o pastor foi perguntar quem quer entregar a sua vida, antes dele terminar, meu pai levantou a mão e disse: eu quero Jesus para a minha vida. Eu lembro que eu fui lá na frente, aquele homem sistemático que disse que nasceu assim, ia morrer assim. Aleluia, ele estava nascendo de novo para a glória de Deus. Chorei. Passados alguns meses, meu irmão tinha um bar de muito movimento, ele fazia uns torneios lá de tudo, com tanta coisa, vendia muito. Um dia ele está indo embora de sábado para domingo, 4 horas da manhã, ele e a esposa dele, R$4.000 no bolso daquela noite que ele recebeu, que ele vendeu. Chega 2 pessoas armadas, coloca a arma no pescoço dele e diz: passa tudo que você tem. E tem mais, não olha para trás, nós vamos embora. Se você olhar e chamar a polícia e fizer ocorrência, nós sabemos aonde você mora e onde a tua família mora. Não vai ficar um vivo para contar a história. E foi embora. Ele ficou com medo de olhar, não fez ocorrência, só foi depois na nossa casa lá.
Irmãos, mas o que aconteceu? Tudo estava dando certo no bar, bastante freguês, movimento. De repente, a partir deste momento, tudo começou a dar errado. Ele perdeu esses 4 mil reais. Ele depende daquele dinheiro que foi roubado. Ele tinha que pagar o viajante para comprar mais, para poder vender. Mas como não tinha como pagar, não tinha como comprar. Aí de repente não recebia os fiados, diminuiu o movimento. Tudo foi dando errado. Passado algum tempo, ele devendo, cobrança, desesperado. No domingo de manhã, antes dele abrir o bar, ele passa lá e fala: pai, não estou aguentando mais. Pai, começou a chorar. Estou sofrendo, é cobrança, está dando tudo errado. Cobrança, não consegui dormir, não estou comendo direito. Minha vida está terrível. O pai está dando tudo errado. Não sei o que está acontecendo. Meu pai, no pouco conhecimento que ele tinha, meu filho, eu só sei te dizer uma coisa: que Jesus Cristo é a solução da tua vida. Por que você não vai na igreja hoje? Vamos na igreja. Era domingo. Mas como que eu vou? Tem um bar, deixa alguém lá nesse bar. Agora não diz, vamos para a igreja. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Ele arruma alguém, naquela noite ele vai para o culto. Irmão, no primeiro culto que o meu irmão foi também. No primeiro, quando fez o apelo, ele também aceitou Jesus. Eu falei: Senhor, agora já eu, meu pai e esse irmão meu. E eu tinha 2 irmãos caçulos, o Bruno e o Felipe, que gostavam do meu pai e já acompanhava. Agora só está faltando a minha mãe, mas vai escutando. Aquele dia ele vai embora para casa. Ele falou: olha, você quer saber de uma coisa? Se alguém comprar esse bar meu aí, eu vou ser crente, vou largar mão desse sofrimento e vou para a igreja, vou ser crente mesmo de verdade. Domingo, culto ele foi, falou de noite quando chegou. Segunda-feira ele ia só abrir o bar para limpar e organizar. Quando ele está lá, chega um tio meu, tio Zezinho. Tio Zezinho tinha saído da fazenda, aposentou, pegou a acerto. E ele falou que estava desanimado, queria vender o bar. E estava querendo vender. O tio Zezinho perguntou: mas quando você quer no bar? Não quero tanto. Ele foi embora, né? Quando ele dali 40 minutos, ele fala: se você entregar o bar, portanto, eu fico com ele. Meu irmão pegou a chave, levantou: tio, a partir de hoje o bar é teu, toma a chave. Irmão, e o meu irmão foi para a igreja, aleluia, servir a Deus. Agora só faltava a minha mãe. Só faltava a minha mãe, mas nós estávamos indo para a igreja. Eu, meu pai, meu irmão Carlos Eduardo, Bruno e Felipe. O inimigo colocou na mente da minha mãe que agora a nossa família só queria saber de igreja. Ninguém estava mais nem aí para ela, só irmão, só igreja, né? Para quem na igreja todo dia, não precisa ficar na igreja todo dia. O inimigo foi oprimindo ela. Eu tenho uma avó que a minha avó se suicidou, ela mora do lado da nossa casa. Com um cinto no pescoço, naquela parte da veneziana, onde coloca o vidro, mas na casa dela não tinha um vidro. Suicidou-se e morreu assim. E aí o inimigo colocou na cabeça da minha mãe que ninguém estava aí com ela, e oprimindo, e ela sofrendo sozinha, não contava nada para ninguém. Sabe o que o inimigo colocou na mente dela? Se você morrer, acaba esse sofrimento. Mas nós não sabia de nada, porque ela não falava. E aí o que aconteceu? Ela foi e comprou aquele veneno de matar rato, eu não lembro agora o nome, escondeu no meio da roupa e falou: toma quando eles for para a igreja, porque não tem ninguém para socorrer você. E aí o que aconteceu? Ela escondeu num dia de domingo, nós estávamos indo para a igreja, e ela conta no testemunho dela que quando nós fomos saindo de casa, virando a esquina, não tinha casa nessa época, indo a pé, ela falou: a última vez que eu vejo meus filhos, a última vez que eu vejo meu marido. Nós viramos a esquina, fomos para a igreja, ela entra dentro de casa, pega o veneno, leva lá, coloca o copo, pega a água, senta lá e fica lá, toma, não toma, pega a fotografia, fica olhando a última vez. Mas, embora eu congregasse do outro lado da cidade, eu morava de frente a uma igreja que tinha de frente a minha casa. Só que, vou explicar por que eu não converti, eu não fui ali, porque ali na época não tinha jovens, e jovens atrai jovens. Então lá no outro lado tinha jovens, como a mãe convidou, ela congregava lá, e essa jovem que me convidou morava praticamente vizinho, do lado da igreja. Mas como eu fui para lá, e a tendência é onde a gente vai arrastando a família. E aí o que acontece? O culto tinha começado ali de frente à minha casa, uma igreja pequena. E o que acontece? O culto acontecendo, minha mãe toma, não toma, porque ela estava sem coragem. Mas o diabo havia apresentado para ela que a morte é a solução, e foi aí que eu aprendi que quem se suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com aquilo que está fazendo ele sofrer. Ali ele está sofrendo, o diabo apresenta para ele que se ele morrer, acaba o sofrimento, é onde que muito se suicida. Mas não é porque ele quer morrer, ele quer acabar com aquilo que está fazendo ele sofrer. E nisso, quando a minha mãe pega no copo com veneno, já tinha dado a hora da palavra na igreja. Quando ela pega no copo, Deus toma a boca do homem de Deus lá dentro, ele dá um grito: ei, não faça tal coisa. Eu, Senhor, tenho ouvido a oração dos meus e tenho plano
muito grande na tua vida. Desfaço eu o laço agora. Decai, meu irmão, minha mãe falou que ela lembra de ter ouvido essas palavras. Ela não sabe como ela atravessou a rua, como ela levantou e falou assim: só lembro que quando eu me dei por mim, eu estava ajoelhado lá na frente do púlpito da igreja. E hoje, irmão, aleluia, naqueles dias eu levantei a minha mão e disse, aleluia, que está escrito em Josué 24:15: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus fez, irmão? Aleluia. Aleluia. Quero te dizer mais. Deus não faz a obra pela metade. Deus salvou meu pai hoje é diácono pela misericórdia de Deus, e a minha mãe já foi dirigente do círculo de oração. Sabe aquele que tinha um bar aqui, essa lista? Hoje também, pela misericórdia de Deus, ele é pastor, está dirigindo a igreja. Aleluia. Eu quero te dizer, há um milagre de Deus para a tua casa. Deus me trouxe aqui simplesmente para dizer isso. Há um milagre de Deus para a tua casa. Amém, meus irmãos? Uma permissão do meu pastor, se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Quantos creem que Deus ainda transformar a igreja? Deus falou algo concernente à tua casa, que você está aqui. Eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar pela tua casa nesta noite. Eu quero orar para Deus fortalecer a tua fé concernente à tua casa. Eu não sei o que é. Quem sabe são os filhos que estão nas drogas. Quem sabe é o teu esposo que vira e mexe, ele está dizendo: eu vou embora, estou cansado dessa vida, nosso casamento foi um erro, o inimigo tem usado a mente dele, mas hoje, aleluia, o Senhor vem aqui para te dizer que é o milagre de Deus para a tua casa. Ele vai tirar das drogas, ele vai tirar do alcoolismo, ele vai transformar, ele vai restaurar, ele vai operar um milagre. Tu vai vir de mão dada para a igreja com teu cônjuge, tu vai ver ainda para o filho louvando a Deus. A morte não vai ceifar ele, a droga não vai ter domínio sobre ele, porque você serve um Deus de transformação. O Deus que fez a obra na minha casa é o mesmo que pode fazer lá na tua casa. Dá para cantar que ele entra na minha casa, entra na minha vida. Vai adorando a Deus. Deus renova a tua fé hoje. Você vai sair com a tua visão mudada aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus vai mudar a tua visão e tem mais. Eita glória! Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje você vai começar a ver mudança lá dentro da tua casa. Você vai perceber algo diferente. Deus já vai começar a agir. Deus vai começar a colocar por terra todas as correntes malignas. Vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta de orar. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador? Que quer convidar Jesus para fazer parte da tua casa, da tua vida, da tua família? Deus está te dando uma oportunidade aqui nesta noite. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, também quero orar por você. Tem alguém que quer aproveitar a oportunidade que Deus está te dando? Esta oportunidade que se chama hoje. Amanhã, dia de amanhã não nos pertence. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te dizer isso, que Ele quer transformar uma história da tua vida. Tem alguém? Levante a sua mão, se tiver. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Se não tem, que o Senhor possa te dar a oportunidade, usar a misericórdia. Amém, meus queridos? Agora nós vamos orar pela vida dos irmãos. Você crê que você tem voz profética de Deus nessa noite? Estenda a tua mão para cá. Vamos orar. Busca Deus, faça a tua parte ao teu momento. Faça a tua parte aqui agora. Enquanto você agora, Deus trabalha. Enquanto você agora, Deus move montanhas.
Enquanto você adora, Deus trabalha na causa, Deus trabalha no coração. Enquanto você adora, Deus dá livramento. Enquanto você adora, aleluia, Deus visita lá, Deus visita lá. Eita glória, aleluia. Se entrega agora, Deus. Se entrega a Ele no coração, se entrega agora, nesta noite. Eu acredito, Senhor, que Tu és o Deus de transformação, que Tu transformas água em vinho, pecador em santo, derrota em vitória, tristeza em alegria. Senhor Jesus, eu declaro
A minha casa é do Senhor Jesus. Eu declaro: o meu casamento é do Senhor Jesus. Eu declaro: os meus filhos é do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje venha ter mudança na minha casa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, amado. Todo posso. Mesmo Deus que trabalhou na minha, Ele trabalha na tua. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também o talvez. Só saiba tudo que aconteceu. Foi permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida é permissão de Deus. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro. E tudo que acontecerá será permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Permissão de Deus. É pela